dessa sua experiência naval, enfim, trazendo um pouco para o transporte internacional, eu acho que te dá uma visão hoje que assim, muito diferente do que a gente encontra no mercado, né? Dentro disso, dessas perspectivas, Charles, o que você enxerga hoje são os principais riscos dentro do transporte internacional, enfim, em geral? Complexidade de operações. Se olhar a cadeia logística de produção, de consumo, esse transporte internacional se integra a isso, o Brasil inserido no mercado de produção e consumo internacional. Então, primeiro, a própria estrutura da cadeia de suprimentos. Ela está mais complexa, mais interdependente, e aí, para análise do risco e subscrição correspondente, entender esse processo faz a diferença. É aquela história de você saber onde está entrando, em qual é a exposição que você está subscrevendo. A segunda é a variedade de produtos, né? Não apenas dos insumos, não apenas dos produtos agrícolas, os produtos mais básicos, os intermediários ou o produto acabado, a diversidade de coisas que a gente tem que lidar cada vez mais. Entender os riscos intrínsecos de cada uma destas, né? Que, por exemplo, uma manta para construção, para a indústria aeronáutica, tem uma suscetibilidade de variação de temperatura, de umidade, é parte da subscrição, é parte de entender o risco e poder subscrever e precificar corretamente. Então, no grão, mesmo um segmento agrícola, né, você tem o grão convencional, tem grão transgênico, tem grão orgânico, tem especificações diferentes, quer dizer, riscos de contaminação cruzada, né? 2 grãos de natureza, classificação diferente, se misturam por um acidente, por um erro, seja no terminal portuário, seja no carregamento, seja numa segregação de carga, numa situação. Então, os riscos intrínsecos, a sofisticação dos produtos é uma primeira. Eu acho que eu vou até trocar o tempo verbal. Houve um ritmo crescente de construção de navios, né? Isso aconteceu particularmente o ritmo foi mais conhecido, foi muito discutido quando você falava de navio full container. Chegamos aí no limite dos classes 3E, triple E, em que você tinha ali 21 mil, 22 mil, 20 mil containers numa única embarcação. Isto representa o gigantismo das embarcações, sua hidrodinâmica, sua aerodinâmica, como é que você manobra isso numa entrada e saída de porto, num canal, né? Vimos o exemplo do canal de Suez para ilustrar tantas outras ocorrências. Isso pelo lado dos contêineres. No lado do granel agrícola, particularmente do agrícola, estamos falando também de um gigantismo. Agora a gente tem um China Max, que você vai ali, né, 370, enfim, navios 400 mil, navios bem importantes. De novo, as questões de segregação do porto, né, o fluxo de carga para permitir o carregamento de um navio desta dimensão, a chegada de carga até o porto para garantir uma rampa de carregamento com a estabilidade, com a segurança necessária, com os custos envolvidos para isso, de um lado. Do outro lado, as questões de proteção e segregação de carga. De novo, monstros desse tamanho, erros de manobra, podendo resultar num dano catastrófico, seja por bloqueio de porto, bloqueio de canal, seja por dano ambiental, ainda que falemos de casco duplo, com controles de construção, né? Estruturas que permitam colocar os tanques de combustível um pouco mais internos à embarcação, mas de qualquer jeito, aí está uma preocupação relativa ao carregamento, ao transporte marítimo. Vamos lembrar, inclusive aqui no Brasil, o acidente por rachadura de uma embarcação de grande porte, que acabou sendo rebocada para ser, de maneira controlada, ser afundada. Mas aquilo ali representou um potencial dano ambiental relevante, porque ainda tinha óleo combustível, né? No primeiro instante
ali subsequente ao acidente, então todo um trabalho, uma preparação para garantir a estanqueidade disso e depois remover o óleo para finalmente permitir o afundamento da embarcação. Quer dizer, ficou bem mais complexo, Rafa. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar, eu tenho sido repetido nisso, é que como embarcador, possamos fazer o devido segregação da carga, a estufagem do container de maneira correta e a declaração da natureza da carga de maneira correta. Eu insisto nisso na ideia de que a carga de hipoclorito, de cloro, declarada como um produto de limpeza, o container está fechado, vale tudo que está na documentação. E isto vai à frente e resulta num acidente catastrófico, num incêndio a bordo. Já pensou? Isso vai recair a responsabilidade ao declarante. E é possível fazer essa rastreabilidade até identificar o causador do dano. Então, ter o cuidado no correta estufagem e carregamento do container para também a declaração da carga permitir o correto manuseio do container e posicionamento num plano de carga, isso precisa ser cuidado. Um outro ponto mais moderno, mais recente, é a quantidade e frequência dos transportes de bateria, né? Seja para dispositivos de menor porte, seja para veículos, e os riscos de incêndio associados a esse produto. Então, cabe também o alerta à subscrição, à gestão de risco subscrição, entender os cuidados relativos ao transporte.